No Evangelho de Jesus segundo Mateus. Leremos o capítulo 2, versos 1 a 12. Enquanto os irmãos abrem no texto bíblico, quero lembrá-los que hoje à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor e logo após a ceia, um jantar de confraternização. Vai ser um tempo muito especial. Os três ofícios de Cristo é o tema da mensagem à luz de Mateus, capítulo 2, versos 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o rei nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão qual o tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que o Senhor nos abençoe. Hoje é o primeiro domingo do Advento, o mês em que os cristãos em todo o mundo celebram o nascimento de Jesus. Nós sabemos, é ponto pacífico, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa é uma data simbólica, uma tradição que já tem séculos de prática. Mas o fato objetivo é que dezembro é um mês especial. É um mês em que nós paramos para refletir sobre um dos acontecimentos mais importantes da história. Quando lemos o livro de Gênesis, encontramos ali a narrativa da criação e, subsequentemente, a narrativa da queda. O homem fez uma escolha estúpida. Ele deu as costas para o seu Criador, arruinou a si mesmo e toda a sua descendência. Mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, fez uma promessa de enviar o Redentor. E todo o Antigo Testamento, todas as narrativas apontam em algum grau para o advento do Messias, o Cristo, o ungido, aquele que iria, por meio da sua obra perfeita, reconciliar o homem com Deus. Esse homem é Jesus, o Deus homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E no Novo Testamento nós temos os evangelhos, as narrativas relativas ao nascimento de Jesus e o seu ministério. E é, portanto, muito oportuno que nesse mês possamos refletir sobre esse assunto tão central no cristianismo. O texto que eu escolhi para meditar com os irmãos na manhã de hoje é um texto conhecido. Mateus registrou aqui a visita de magos do Oriente que trouxeram ao recém-nascido menino presentes: ouro, incenso e mirra. Antes de refletir sobre o que esses presentes simbolizam, é preciso dizer que há muita construção em relação aos magos do Oriente que são especulações. Ninguém sabe ao certo quem foram esses homens. Não sabemos os seus nomes, nem mesmo o país de origem e quantos eram ao todo. Há uma longa tradição que sugere que eles eram da Pérsia, onde hoje fica o Irã, não é? Há muita iconografia nessa direção. Eram 3, considerando que foram ofertados 3 presentes. E existe uma possibilidade muito grande de que eles eram, a palavra mago aí, não é? Eles eram uma espécie de astrônomos
embrionários ali, incipientes, que tinham um trabalho de analisar as estrelas, os astros, e em contato com judeus exilados naquela região, ouviram falar de uma profecia sobre o Messias. E então, guiados pela mão da providência, chegaram naquela região justamente quando o Senhor Jesus nasceu. Algumas tradições sugerem, inclusive, o nome de Baltazar, Melquior e Gaspar. Uma especulação. Eu quero me deter aos fatos objetivos. Esses homens receberam um sinal de que o Messias nasceu e foram em direção a ele. Curioso notar que os sacerdotes judeus, que estavam a 10 quilômetros de Belém, Jerusalém, Belém, 10 quilômetros, não se movimentaram, embora soubessem da profecia, para identificar o nascimento de Jesus. E esses magos do Oriente, ao que tudo indica, fizeram um percurso de 1.600 quilômetros em direção a Belém e identificaram ali o Senhor Jesus. O texto no verso 11 diz assim: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aquelas imagens que são próprias nesse período do ano, né, dos 3 reis magos numa gruta e Jesus ainda numa manjedoura, é uma construção inconsistente, porque na verdade o texto diz que eles já estavam numa casa. Jesus nasceu em Belém, não havia lugar para ele na hospedaria. Depois de nascido o menino, eles encontraram um local adequado para ficar ali por um período até voltar para a região da Galiléia. E o fato é que eles identificaram essa casa, entraram e viram ali Maria, José e o menino Jesus. E eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Eu queria destacar esses presentes porque na tradição cristã, esses presentes estão relacionados ao que nós chamamos de tríplice ofício de Cristo. Vejam, no Antigo Testamento nós temos 3 figuras de autoridade que exerciam um papel importante no Estado de Israel: o rei, o sacerdote e o profeta. 3 funções distintas e ao mesmo tempo que se comunicavam em alguma medida e que eram importantes na economia da redenção. O profeta falava as palavras de Deus ao povo. O profeta no Antigo Testamento não é um adivinho, o profeta é um navi. Embora houvesse videntes, né? Mas o conceito ali era de navi, era alguém que trazia uma palavra de exortação da parte de Deus, via de regra, chamando o povo ao arrependimento, ao cumprimento da lei. O sacerdote, estabelecido pelo próprio Deus, da tribo de Levi, exercia uma função de oferecer sacrifícios, as orações e conduzir com os levitas os louvores, a parte cultica de Israel. E o rei, a monarquia se estabelece a partir de Saul, era quem fazia a presidência, né? A liderança, o governo do Estado de Israel. Essas 3 figuras, elas eram ungidas, elas eram credenciadas para o ofício público. E agora, desde o início dessa narrativa redentiva em relação à promessa do Salvador, havia uma expectativa messiânica. A palavra Cristo não é sobrenome de Jesus. Seu nome é Jesus. Quando diz Jesus, o Cristo, está falando Jesus, o ungido, o Messias. Messias é uma palavra hebraica, Cristo é uma palavra grega. Apontam para a mesma função. Aquele que iria operar a redenção, o ungido, o enviado de Deus. E quando nós falamos de 3 ofícios de Cristo, né, alguém pode perguntar, por que ofício? Porque Jesus é o oficial de Deus. Esses ofícios que ele cumpre com plenitude funcionam como credenciamento, como autoridade da parte de Deus para exercer uma função importante na história da redenção. Grandes teólogos da história da igreja trabalharam essa temática. Louis Berkhoff, por exemplo, diz: como profeta, Jesus representa a Deus para com o homem, como sacerdote, ele representa o homem na presença de Deus, e como rei, ele exerce seu domínio, restabelece também assim o domínio do homem. Quando nós batistas nascemos, enquanto denominação distinta no século XVII, os primeiros documentos que a gente produziu em termos de confissão de fé apontam para isso. Eu vou ler para vocês
um documento de 1689, capítulo 8, artigo 1º, quando o texto diz assim: em seu propósito eterno, e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, o sacerdote e rei, cabeça da igreja e herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Portanto, na tradição cristã, os ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, estão conectados ao papel de Jesus na redenção. E desfrutando da atenção de vocês, nesse primeiro domingo do Advento, eu quero pensar então nesses ofícios de Jesus e como isso tem implicações para a nossa vida, como isso amplia a nossa visão sobre a redenção, sobre a salvação e como nós fomos agraciados pela obra de Jesus. Aquele bebê, aparentemente indefeso, nascido em Belém, uma aldeia no subúrbio do mundo, é o Deus que se fez gente para cumprir um propósito extraordinário. Nós não somos aqui apenas algumas dezenas de pessoas, nós fazemos parte de uma multidão incontável de gente alcançada pela graça e que vive de acordo com a autoridade desse que é rei, sacerdote e profeta perfeitos. Vejam, Jesus Cristo é o rei. Ouro é o presente dado ao rei. A palavra ensina com muita clareza, e nós podemos ler inclusive no último livro da Bíblia, que Jesus Cristo é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O rei representa autoridade. A monarquia é uma instituição antiga. Em todos os povos do mundo havia a figura do monarca, daquele que era reconhecido como figura de autoridade e que exercia sua autoridade. Agora vejam, quando Jesus surge na história da humanidade, quando ele nasce no tempo e no espaço, quando o verbo é encarnado, o texto vai dizer em Lucas: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Ele que é a segunda pessoa da Trindade, ele é eterno, autoexistente, mas em algum momento da história, naquilo que Paulo chama de a plenitude dos tempos, Deus veio a este mundo na pessoa do seu Filho. Ele sempre foi rei. Ele sempre exerceu um papel de autoridade na criação. Ele vai dizer com muita segurança: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Agora, é como Deus homem, essa figura divina e humana, encarnada, simbolizada na figura do Natal, que Jesus Cristo é entronizado rei, que ele recebe poder para governar os céus e a terra para a glória de Deus. Dr. Lloyd Jones diz assim: ele já era rei quando esteve aqui na terra entre os homens, mas ainda não tinha assumido o trono, não havia ainda sido publicamente declarado rei ou formalmente colocado no trono. Então, quando Jesus Cristo vem a este mundo e desembarca na história da humanidade, César Augusto, os poderosos deste mundo não tomaram nem conhecimento. Ele chega, por assim dizer, na linguagem de C.S. Lewis, disfarçado. Quem poderia imaginar que aquela criança, filha de uma judia pobre do subúrbio do mundo, é o rei? Ninguém poderia imaginar. Mas quando ele cumpre o seu papel ministerial, quando ele morre a nossa morte, ao terceiro dia ressuscita, ele é assunto aos céus, ele é entronizado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Jesus? É o rei. Ele não é Senhor apenas da igreja, ele é Senhor de todo o universo. Embora boa parte da humanidade ignore, tente suprimir a realidade, a verdade escriturística, o fato objetivo é que só há um rei em todo o universo, ele tem nome, é Jesus, o Senhor da igreja. Tanto é que Efésios capítulo 1, a carta magna de Paulo à igreja na Ásia, é dito assim: quando Deus ressuscitou o Cristo dentre os mortos, o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Então, vejam, o que Paulo está dizendo é que Cristo não é apenas Senhor da igreja, ele é Senhor de todo o universo. Ele é rei, soberano, reconhecidamente soberano. E haverá um dia, uma hora e um momento em que todos os homens o verão, dobrarão seus joelhos e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Duas coisas ainda aqui precisam ser ditas. Primeiro, à luz de Paulo aos Efésios, Cristo, nosso Rei, é um presente de Deus a nós. Porque Paulo diz assim, que Deus o deu à igreja.
Cristo é uma dádiva de Deus a nós. Nós todos temos recebido muitas bênçãos. Viver é um dom. Acordar pela manhã é um dom de Deus. Pão sobre a mesa, um teto sobre a cabeça, a família, os amigos. Apesar de todas as lutas pelas quais passamos, a vida ela é marcada por muitas dádivas, resultado de um Deus bondoso, rico em graça e misericórdia. Mas de todas as dádivas que Deus nos deu enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, é o próprio Cristo. Tê-lo como nosso Rei, como nosso Senhor, como soberano de nossa vida, isso traz profunda paz ao coração. Nós vivemos uma época marcada pela instabilidade política, social, econômica, todas aquelas ideologias falaciosas e muitas delas demoníacas e assassinas, destruíram tantos milhões de vidas, tantas pessoas foram devastadas com falsas esperanças. Quando nós olhamos o cenário todo, horizontalmente, é desespero, mas quando a gente olha para o alto, traz conforto saber que o Senhor reina. Não há casos, não há eventualidades, contingências, o que existe é a mão soberana guiando a história. Na plenitude dos tempos ele veio, ele cumpriu a sua missão de forma perfeita, ele está vivo e ele voltará para consumar a sua obra, e nós somos súditos de um reino que jamais acabará. Todos os governantes da terra um dia responderão diante do único soberano, que de fato tem todo o poder inerentemente. Então, é bom e é maravilhoso saber que o Senhor cuida de nós. Pedro diz assim, ou melhor, Paulo aos Filipenses, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilha, que bênção. Me lembro sempre que quando falo desse assunto, em especial nas aulas de teologia sistemática, de um episódio que acontece no parlamento inglês. Vocês sabem que a igreja anglicana é uma igreja conectada ao Estado inglês. É uma igreja cujos assuntos, por vezes, são tratados no parlamento de Westminster. E no século XIX, as ideias liberais ou modernistas que começaram na França e depois passaram pela Alemanha, chegaram na Inglaterra, e alguns daqueles teólogos, já infectados por uma teologia que negava a realidade metafísica, o sobrenatural, os dogmas e doutrinas centrais do cristianismo, colocaram sob suspeição a divindade de Jesus. E então esse assunto chegou no parlamento e foi debatido pelos parlamentares ingleses. E no alto daquele debate caloroso, um parlamentar se coloca em pé e dá uma palavra muito interessante. Ele diz assim: senhores, se William Shakespeare entrasse por essa sala, entrasse aqui, por essas portas, nós todos nos colocaríamos em pé e o aplaudiríamos como um grande poeta, um homem que estruturou a nossa língua, um símbolo anglo-saxão. Mas se Jesus Cristo entrar nessa sala, nós vamos cair de joelhos diante dele e dizer como Tomé, Rei meu e Deus meu. Há homens notáveis na história, homens com muitos predicados e virtudes, mas Jesus Cristo não é um homem qualquer. Ele é plenamente humano, mas ele é ao mesmo tempo plenamente divino. Ele é rei sobre tudo e sobre todos. Portanto, nós devemos imitar o exemplo dos magos do Oriente e reconhecer que Jesus é o grande rei. Esse reconhecimento é inevitável. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. É só uma questão de tempo. Para aqueles que o reconhecem em vida, para aqueles que se submetem a ele, ao seu senhorio, esse governo já começa agora e invade a eternidade, e será uma grande bênção estar para sempre submetidos e debaixo do senhorio de um monarca tão benfeitor, tão amoroso, tão gracioso, que foi capaz de dar a sua vida por rebeldes como nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero, portanto, dar esse encorajamento a vocês. Vamos sempre reconhecer que Jesus é o Senhor, nosso Rei, e somos abençoados por ser súditos deste reino que jamais terá fim. O segundo encorajamento que eu faço a vocês, e tenho feito isso ao longo desses 19 anos,
não participem, ainda que involuntariamente, desse processo danoso de secularização do Natal. O Ocidente já não é mais fortemente influenciado pelo cristianismo como foi no século passado, por exemplo. Nós estamos vendo aí um largo processo de secularização. O Natal é fundamentalmente, essencialmente, a celebração do nascimento de Jesus, o Salvador. Então é triste ver como o comércio, que tem o seu lugar e a sua importância, mas como o comércio, como a classe artística, como a mídia e outros veículos, de forma deliberada, tentam esvaziar essa poderosa e instrutiva festa cristã, inserindo coisas estranhas, e por vezes os cristãos acabam embarcando nisso, e chega o mês do Advento, você vai na casa de um cristão, não tem nenhum símbolo relacionado ao Advento, e as pessoas vão perdendo de vista que Natal é tempo para comemorar a promessa de Deus. Deus cumpriu a sua promessa, Deus enviou seu Filho, Natal é Jesus, e Jesus é o Rei, o grande Rei. Segundo, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. O incenso é oferecido a um sacerdote. Os magos ofereceram incenso. Esse é um presente, repito, oferecido a um sacerdote. Quem é Jesus? Ele é o sumo sacerdote, que veio para nos reconciliar com Deus. E ele tem uma característica peculiar e única, porque ele é ao mesmo tempo o ofertante e o sacrifício. Ele é aquele que oficia e ao mesmo tempo é a própria oferta. Ele ofereceu a si mesmo naquela cruz de nosso lugar. Por meio dele nós temos acesso à presença de Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes funcionavam como mediadores. Todos aqueles símbolos do Antigo Testamento mostravam de forma muito clara e pedagógica que havia uma barreira entre Deus e o homem. Essa barreira tem nome: pecado. Palavrinha indigesta e que foi colocada na lista proibida da nossa sociedade secularizada. Mas o pecado é uma realidade, é o maior poder em atuação no mundo, exceto o poder de Deus. E o pecado cria essa barreira entre o homem e Deus. E o sacerdote no Antigo Testamento fazia essa mediação. Ele então levava as orações do povo a Deus, os sacrifícios pedagógicos, temporários que apontavam para uma obra maior, até que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. E quando ele aparece na história, no cenário, no palco da redenção, o João, o Batista, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles sacrifícios que eram feitos diurnamente, ano após ano, e de uma forma especial, o sacerdócio, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrando no Santo dos Santos, tudo aquilo apontava para Jesus. E ele cumpriu essa função. E ele então é a própria oferta, e ele é o ser que nos conecta de volta a Deus. Por isso Paulo vai dizer: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O homem só pode voltar-se para Deus através de Jesus. Ele mesmo falou com muita segurança, com muita clareza: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É um caminho único, um caminho exclusivo. Ele pavimentou o caminho de volta para Deus por meio do seu sangue derramado naquela cruz. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, São Paulo diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E essa palavra sumo sacerdote, que no latim foi muito popularizado, o sumo pontífice, é a ideia de que existe um abismo entre Deus e o homem. Cristo, então, é essa ponte, é essa conexão, é esse elo, esse caminho de volta para Deus. E nós, como cristãos de tradição protestante, reconhecemos somente a Jesus Cristo como sumo pontífice. Nós admiramos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos os santos da igreja, homens e mulheres notáveis em que a providência usou, mas só existe um único mediador, e ele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando nós lemos os catecismos da igreja, um dos nossos documentos de fé tem uma pergunta bem instrutiva: como Cristo exerce as funções de sacerdote? Nós reconhecemos que ele é a ponte que nos conecta a Deus, nós reconhecemos que ele é o sacerdote, é o mediador único, mas a pergunta catequética é:
Como Cristo exerce as funções de sacerdote? A resposta é maravilhosa. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, reconciliando-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Aqui nesse documento de fé, o Catecismo de Benjamin Kitt, nós encontramos, portanto, uma definição bem interessante. Há duas funções de Jesus como sacerdote. A primeira é a expiação dos pecados. Mais uma vez fica evidente a superioridade de Cristo em todos os aspectos. Ele não é apenas o sumo sacerdote de Deus em nosso favor, ele é a própria oferta. Percebem a diferença? O sumo sacerdote oferecia um animal que simbolicamente era sacrificado para apaziguar a ira divina. Agora, Cristo é o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, a própria oferta. Ele entregou-se a si mesmo. Por isso, é sempre bom lembrar que o Natal é o prelúdio da Páscoa. Ele nasceu para morrer. Ele veio a este mundo para dar a sua vida em nosso lugar. O autor da carta aos Hebreus diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Como? Santo, inculpável e sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Os sumos sacerdotes, na história de Israel, os sacerdotes todos que oficiavam durante o ano, eles tinham vários rituais de purificação, havia critérios rigorosíssimos, basta observar os livros do Antigo Testamento, Levítico em especial, porque Deus é santo e nós todos pecadores. Então havia esses rituais de purificação e eles então faziam essa mediação. E ao oferecer um sacrifício, ofereciam primeiro por si mesmos, porque todos os sacerdotes do Antigo Testamento eram pecadores, e ofereciam em favor do povo. Agora chegou a hora e o momento de uma única oferta, de um único sacrifício, porque quem está oficiando é o sumo sacerdote perfeito, que não tem pecado, mas se coloca nessa função mediadora por graça e misericórdia, e oferece a si mesmo uma vez por todas. Por isso o culto cristão é rememorar a obra perfeita de Jesus Cristo. Não há mais condenação para quem está em Jesus Cristo. Ele expiou os nossos pecados naquela cruz. O pecado já não é, em algum sentido, um problema para nós, porque já foram cancelados naquela cruz. Quando alguém confia em Cristo como seu Salvador e se arrepende dos seus pecados, ele recebe um presente valiosíssimo: perdão, reconciliação. Ele está de volta à comunhão com Deus. Uma comunhão que ainda é, em alguma medida, maculada pela presença do pecado deste lado da existência, mas há uma garantia de que haverá um dia, uma hora e um momento que estaremos para sempre diante do nosso Criador. Não faz nenhum sentido, gente, nenhum sentido, nenhum sentido. A vida sem comunhão com Deus. Você foi criado por Ele e para Ele. É por isso que o homem sem Deus não tem paz. Ele pode falsear a realidade, com bens de consumo, com status, com bom endereço, com seus hobbies. Ele pode tentar adubar seu coração com falsa referenciais de significação, mas se não tem o evangelho, se não está reconciliado com Deus por meio de Cristo, ele não tem paz. E quem diz isso é a palavra de Deus. Eu fiquei muito impressionado recentemente ao visitar uma cidade de Santa Catarina chamada Balneário Camboriú. Alguns têm chamado aquela cidade de a Dubai brasileira. É impressionante como em poucas décadas, talvez 2 ou 3 décadas no máximo, aquela cidade se tornou uma potência no Brasil. Já há lugares ali que é o metro quadrado mais caro do Brasil. É impressionante a riqueza visível daquela cidade. Mas o que a grande mídia não mostra, e eu conversei com algumas pessoas que lá vivem, alguns que são nativos lá, é que a cidade já tem hoje, percentualmente, o maior número de suicídios do país. Enriqueceu, mas a riqueza não foi suficiente para dar sentido à vida. A Escandinávia, os países da Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, com IDH nas alturas, países maravilhosos, mas há muitos que ali acordam pela manhã, olham pela janela e não vê nenhum sentido em viver.
O homem foi criado por Deus e para Deus. E enquanto não for reconciliado por meio de Jesus Cristo, ele vai continuar com esse profundo abismo em sua alma. E a história está aí para testemunhar inúmeras pessoas que, uma vez reconciliadas com Deus, podem dar esse testemunho que encontraram a vida no Evangelho de Jesus. Portanto, o texto vai dizer: cheguemo-nos confiadamente ao trono da graça para que recebamos misericórdia e achamos graças para socorro em ocasião oportuna. Só mesmo Cristo nos reconcilia com Deus. Há uma história muito interessante que eu aproveito para partilhar com vocês, relacionada à guerra de secessão, a guerra civil norte-americana, no século XIX. Abraham Lincoln, um personagem muito conhecido, e ele liderou a nação naquele processo de abolição da nefasta prática da segregação racial e da escravidão. O país entrou em guerra. E, de repente, quando ele estava numa região, visitando as tropas, há uma mulher chorando, profundamente triste, porque um dos seus filhos desertou, e uma deserção na guerra é pena capital, ele seria executado. E ela queria muito falar com o presidente, ele era conhecido pela sua bondade, pelo exercício da misericórdia, era um homem realmente de grande estatura, o Lincoln. Mas ela não teve acesso a ele, as tropas não, ele não pode ser incomodado. E ela ficou ali chorando, até que um rapaz se aproxima dela e diz: qual é o seu problema, senhora? E ela partilha, e de repente ele pega aquela mulher pela mão e vai passando por entre as tropas, entra no quartel improvisado, no meio do acampamento, vai passando por uma sala, passa por outra, passa por uma sala, passa por outra, de repente entra no gabinete e coloca ela face a face com o presidente. Quem era o rapaz? O filho de Abraham Lincoln. Ninguém tinha acesso a ele, mas o filho podia levá-la à presença do presidente. Ninguém tem acesso a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Quando nos reunimos e oramos e ao final falamos em nome de Jesus, isso não é magia, não é protocolo, isso é uma fala teológica. Nós estamos dizendo: eu não oro em meu nome, eu não oro em nome da minha justiça, eu não oro em nome do meu sobrenome, eu oro em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. É Ele que nos traz de volta para Deus, e somente Ele. Agora observe, uma segunda razão, ou uma segunda função, melhor dizendo, além de expiar nossos pecados, nos colocar diante de Deus, reconciliados, há uma função que pouca gente para pensar. Porque a expiação já aconteceu. Ele já pagou por nossos pecados. Naquela cruz, das 7 palavras que Jesus pronunciou no Calvário, uma: está consumado. Não há mais nenhum sacrifício para ser feito. Todas essas igrejas, ou pelo menos supostas igrejas, e todos esses falsários que vivem mercadejando o evangelho no Brasil, receberão a merecida punição. Porque o evangelho é graça do início ao fim. O homem não pode salvar a si mesmo. O cristianismo não é religião no sentido de esforços humanos para voltar-se para Deus. A fé cristã é um testemunho vivo da misericórdia de Deus. O homem não podendo voltar-se para Ele, Deus veio ao nosso encontro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, naquela cruz, Ele pagou pelos nossos pecados. E a prova de que você foi perdoado é que você confia plenamente no sacrifício perfeito de Cristo. Isso aconteceu de forma definitiva e cabal. Agora, há um ministério de Jesus como sacerdote que está em atuação nesse momento. Hebreus 7:25 fala sobre a intercessão contínua de Jesus. Ouçam. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam, por ele a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que maravilha! Jesus Cristo está intercedendo por nós junto ao Pai. Ele tem uma função sacerdotal de intercessão. Você já parou para pensar nisso? Que Cristo intercede por nós? Quando Pedro, cheio de presunção, ouviu Jesus falar que alguns iriam retroceder, iriam se desviar da missão, iriam fracassar no caminho, Pedro disse: eu não. Todos eles aí podem, mas eu sou Pedro, eu jamais. E Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida, mas eu intercedi por você. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos.
Pedro só não teve o mesmo destino de Judas, graças à intercessão e à misericórdia de Cristo. Você não é salvo pela graça e a partir daí é colocado sob os seus próprios cuidados. Ele nos salva e cuida de nós por meio da sua intercessão. Nós somos preservados no Evangelho por causa da obra de Cristo como intercessor. Ele está à direita de Deus orando por nós, cuidando de nós. Berkoff, um texto irretocável, belíssimo, diz assim: é um consolo pensar que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes na nossa vida de oração, que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que não estavam presentes em nossa mente e que nós, com frequência, deixamos de incluir em nossas orações. E que Ele ora por nossa proteção contra os perigos dos quais nem sequer temos consciência e contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não os percebermos. Ele está orando para que a nossa fé não se abale, não se acabe e para que no final possamos chegar à vitória final. Como é bom saber que temos um intercessor junto ao trono da graça. Ele intercede por nós. Paulo diz assim aos Romanos: quem tentará contra a acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. E mais, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é Jesus? Ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote. E por fim, Jesus Cristo é o supremo profeta. Um dos presentes que os magos deram ao menino Jesus, além do ouro e do incenso, a mirra. E mirra é o presente ao maior de todos os profetas. Mirra é o principal elemento, o principal componente usado no óleo, que por sua vez era usado para unção. E o mais interessante é que a mirra também era usada para o embalsamento dos mortos. Então Jesus é tanto o mensageiro, o profeta ungido que traz a mensagem de Deus, como o conteúdo da mensagem, sua morte pelos nossos pecados. Deus nos fala, portanto, por meio de Jesus. Os profetas do Antigo Testamento, todos eles, embora usados por Deus, eram homens como eu e você. Eles eram homens que tinham os pés de barro, tinham fraquezas, por melhores que fossem. Mas Jesus é o homem perfeito. Ele não dizia, assim diz o Senhor. A palavra dele é, em verdade vos digo. E Moisés profetizou, o grande profeta de Israel, o pai da religião judaica, por assim dizer, ele profetizou que Deus enviaria um profeta. Está lá no livro de Deuteronômio. Um profeta que deveria ser ouvido. E esse profeta, que é a própria mensagem de Deus a nós, é o próprio Senhor Jesus. Observe que no livro de Atos, no capítulo 3, está escrito assim: disse na verdade Moisés, se o Senhor Deus vos suscitará entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será eliminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os quantos depois falaram, anunciaram estes dias. Então, o papel dos profetas era apontar para aquele que viria falar, não uma mensagem, mas que seria a própria mensagem de Deus ao homem. Portanto, Cristo é a palavra definitiva de Deus ao ser humano. Ele é o chamado Davar Yavé, ele é a boca de Deus. O autor da carta aos Hebreus diz, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por meio do Filho. E aqui eu quero fazer uma recomendação a você. De todas as nossas necessidades, sem dúvida alguma, a maior delas é conhecer a Deus. E à medida que nós o conhecemos, mais o amamos, mais nos afeiçoamos a Ele e mais nos dispomos a fazer a sua vontade. Nós não obedecemos para ser abençoado, nós já somos abençoados, é por isso que nós obedecemos, e aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama, disse Jesus. Agora vejam, à medida que você o conhecer, mais e mais sua fé será fortalecida. Agora eu pergunto, como é que você pode conhecer a Deus? Você conhece a Deus conhecendo a Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. João diz que ninguém jamais viu a Deus, exceto a revelação que o seu Filho faz de si mesmo. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Então a gente só pode conhecer a Deus, a mensagem de Deus ao homem, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, quando o texto vai dizer que Jesus é nosso profeta, é o profeta de Deus a nós, ele nos encoraja a conhecer a Deus, saber quem Ele é e qual é a sua vontade para a nossa vida. Alguém disse com muita propriedade o seguinte,
esse tríplice ofício de Cristo tem uma tríplice cura para a nossa tríplice miséria. Então ele é rei, sacerdote e profeta. E essas funções são vitais, são importantes para a nossa reconciliação com Deus e para a manutenção da nossa saúde espiritual. Eu oro para que o Senhor nos sustente, nos fortaleça e que nesse Natal a nossa fé seja fortalecida para viver diante daquele que é o nosso Salvador bendito. Eu encerro lendo as palavras de Maria, mãe de Jesus, quando soube que tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos por sua palavra tão rica, tão profunda, tão instrutiva, tão especial. Te louvamos porque o Senhor não nos deixou na escuridão. O Senhor tem iluminado as nossas mentes e corações para conhecer a verdade. Te louvamos porque Jesus Cristo veio a este mundo numa missão redentiva. Ele nasceu para cumprir a missão de nos trazer de volta. Obrigado pela perfeita obra de Jesus. Nós o reconhecemos, e a Ele somente, como nosso Supremo Rei. Bendito seja Jesus, que reina sobre tudo e todos, e haverá um dia, uma hora e um momento em que Ele será reconhecido Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que a igreja não venha de modo algum sentir-se intimidada por seus inimigos, mas que ela possa descansar naquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Te louvamos porque nossos pecados foram perdoados. Obrigado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Ele nos reconciliou com o Senhor por meio da sua própria vida imaculada. Ele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Obrigado, Senhor, porque Ele está vivo e intercede por nossas vidas. Nós somos frágeis, nossa fé é pequena, somos por natureza seres vacilantes. Por isso nós precisamos do Teu socorro, da Tua ajuda, do Teu suporte. Obrigado porque Cristo ora por nós e que nós sejamos preservados no caminho para que possamos confirmar a nossa vocação, permanecendo firmes até o final. Obrigado ainda porque Jesus é o nosso profeta. É o profeta do Senhor a nós. Ele nos fala com clareza sobre quem é o Senhor e qual é a sua vontade para nós. Obrigado porque nós não estamos perdidos nesse cipoal religioso, mas nós sabemos o que é a verdade. Cristo é a verdade. Obrigado por sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez para que nós pudéssemos ter conhecimento da verdade. E agora ajuda-nos a celebrar o Natal com entendimento, com clareza, com consistência, a nos alegrar com a Tua fidelidade, porque o Senhor cumpriu a promessa. Nós nos reunimos aqui e nos juntamos a tantos outros irmãos na fé que ao redor do mundo, neste bendito dia de domingo, estão dizendo: louvado seja Jesus Cristo, nosso Salvador. E é por meio dele que nós oramos. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, queridos, e vamos cantar um hino a Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te
agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço.